Queridos amigos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa para mais um Sexta com Kardec / Parábolas. É um projeto desenvolvido pelo Departamento de Treinamento da nossa casa, que tem uma dinâmica diferente. Nós recebemos convidados para estudar ou debatermos um tema, e na série Parábolas, o tema são as parábolas de Jesus. E na noite de hoje, meus queridos, nós vamos dar continuidade a um estudo que se iniciou em agosto, dia 31 de agosto, com o estudo da parábola do samaritano. Ocorre que a parábola do samaritano é tão ampla, tão vasta, tão rica de conteúdos simbólicos, alegóricos, que ele não coube num único encontro. Então nós vamos nos reunir hoje para tentar terminá-las, e vamos nos reunir com a mesma configuração de debatedoras. Estão aqui conosco a Denise, a Lígia, a Michele, a quem eu agradeço a presença de todas. E eu proponho que a gente faça uma rápida recapitulação do texto parabólico, inclusive da sua leitura, para que a gente possa depois retomar a discussão aonde ela foi parada. Pode ser? Pode ser, meninas? Então, tá bom. Essa é uma parábola... É uma das muitas parábolas que estão contidas apenas no Evangelho de Lucas. Ela está no capítulo 10 de Lucas, e Lucas é um autor peculiar, porque ele faz parte dos sinóticos, né? Ele tem interfaces com Mateus e com Marcos, e ele tem uma interface peculiar com Mateus, que a teologia chama de fonte Kelly, né? Que não foi descoberto ainda os manuscritos, mas está inferido. Mas ele tem uma grande quantidade de texto que é só dele, é só de Lucas. E dentro desses textos, muitas das mais conhecidas e mais bonitas parábolas de Jesus estão presentes. Dentre elas, essa parábola do samaritano, que tem um contexto, assim, e Lucas é um autor muito peculiar, né? Ele articula o texto de uma maneira muito própria, em que ele vai extraindo a logia, os ensinamentos, ele vai extraindo das intercorrências dentro de uma narrativa de viagem. E essa parábola, como outras, ela está inserida dentro desse contexto de um diálogo prévio que Jesus está tendo com um doutor da lei, com um escriba. E ela tem um sentido que lhe é subjacente, que é uma discussão que é muito da época, muito do judaísmo do século I, que buscava uma síntese da Torá, uma síntese dos 613 mandamentos, se houvesse ou se haveria ali uma ordem de importância ou de preferência entre todos aqueles mandamentos que entendia o judeu, foi passado para a humanidade, para o homem, diretamente por Deus a Moisés. E se formou um consenso dentro da época de que o maior mandamento de todos seria o amar seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Quanto a isso, eles não tinham mais muitas dúvidas. Mas havia um segundo mandamento, Levíticos 19, 18, que dizia de amar o seu próximo como a si mesmo. Quem seria esse próximo, né? Qual o limite dessa lei? Quem deveria receber esse amor como se fosse dedicado a si mesmo, né? Havia um consenso de que o próximo seria o próximo étnico, né? O parente, o amigo e o judeu, de uma maneira mais abrangente. E é essa pergunta do escriba que faz Jesus contar a história. Quem é meu próximo, né? E aí Jesus, não me deixe falar mais do que 5 minutos, viu, meninas? E aí Jesus começa a narrativa parabólica justamente para responder isso, quem é meu próximo. E aí nós estamos aqui em Lucas 10, 29. Né? A parte final do versículo é isso, é a pergunta. E aí eu vou ler os 3 versículos que nós já debatemos aqui em agosto. Prosseguindo, disse Jesus: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Versículo 31. Por coincidência, diz ele, certo sacerdote descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. 32. De forma semelhante, também um levita que vinha por aquele lugar, ao vê-lo, passou pelo lado oposto.
Esses os 3 primeiros versículos da parábola, que foi debatido aqui, eu me lembro que a Lígia, numa das suas primeiras intervenções, comentando a pessoa desse viajante que descia de Jerusalém para Jericó, se reportou a ideia do peregrino, Lígia. É isso, esse viajante, ao ser caracterizado como esse peregrino, ele nos engloba, ele nos inclui na simbologia ou na alegoria desse personagem? Boa noite, pessoal. Vamos juntos nessa aventura de tentar compreender com a mente e com o coração o que Lucas queria contar para a gente dos ensinos de Jesus. Quando a gente pega esse tema do peregrino, na questão da caminhada, somos todos nós. É claro que toda parábola ela é rica em simbologia, em significado. A gente não se atém apenas à história contada, mas o que ela significa naquele contexto, naquele cenário e os símbolos que nela existem que a gente pode extrair para trazer para as nossas vidas. Então Jesus genialmente é perspicaz em cada detalhe, tanto no cenário que é a estrada, que é o caminho, que é o meio do caminho, ou seja, em qualquer ponto da vida, em qualquer lugar. Quanto o fato de ser peregrino, ou seja, caminhante nessa estrada, ou seja, a estrada da evolução, a gente pode entender a estrada da própria vida. Só para a gente recapitular rapidinho, quem são os 3 personagens que a gente viu até agora? O homem que estava caído, o sacerdote e o levita. Por enquanto estamos aí. Isso, exatamente. Então, esse caminho, Jerusalém para Jericó, é a romagem terrena, né? E é um caminho meio perigoso, não é? Porque a Michele se reportou no primeiro encontro a questão do assaltante e dos assaltados, né? Dizendo que muitas vezes nós podemos estar na posição de assaltado ou de assaltante. É isso, Michele? Isso. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós retornamos aqui para desvendar esse mistério da parábola, né, do bom samaritano. E em relação aos assaltantes, assaltados, são vários os olhares que nós podemos lançar sobre isso. Sobre o assaltante propriamente dito, aquele que estava ali no caminho e que tirou todas as vestes, todos os pertences daquele homem que passava na estrada, mas também existe uma simbologia atrás dessa palavrinha. Porque nós também podemos dizer que somos assaltados, que assaltantes pode ser tudo aquilo que muitas vezes vem em forma de um acontecimento, uma dor, uma frustração, uma traição, o desencarne de um ente querido. Por que que eles são assaltantes? Porque eles nos tiram do prumo, eles nos tiram do equilíbrio, eles nos roubam a paz. Esse assaltante também pode ser na pessoa de um irmão, de um companheiro da jornada que rouba os nossos sonhos, que mata as nossas esperanças, que nos agride com palavras duras como aço. E esse assaltante também pode estar dentro de nós mesmos, através de sentimentos menos felizes, como a culpa, o remorso, o egoísmo, a inveja, o interesse pessoal. E através desses sentimentos menos felizes, nós ainda atraímos para nós os assaltantes do plano espiritual, que vêm potencializar esses sentimentos dentro de nós. Tudo isso resumindo que assaltantes, assaltos e circunstâncias nos atingem porque nós perdemos a nossa conexão com Deus. Muito bem colocado, Michele. E aí, quando a gente está na estrada da vida, peregrinando por ela e somos assaltados ou nos tomamos de assalto pelos sobressaltos da vida, tudo que a gente quer é alguém que chegue e nos ajude, né? E felizmente para esse coitado, passou por ele um sacerdote e um levita, não foi isso, Denise? O que essas pessoas representam dentro desse simbolismo, dessa peregrinação, dessa jornada, desses assaltos que a gente está sujeito? Quem são o sacerdote e o levita que vão passar e vão para o outro lado da calçada?
Boa noite a todos, boa noite aos internautas que nos assistem. É muito bom estar aqui, pertencendo a esse grupo, a essa casa e fazer parte dessa conversa tão gostosa. O sacerdote e o levita são representantes da religiosidade, mas naquela parte teórica. Então, eles sabem muito, têm um domínio enorme da parte teórica, conhecem a Torá, as leis de Moisés de cabo a rabo, e a gente vê muitos religiosos hoje em dia que são assim, conhecem muito teoricamente, sabem recitar o Evangelho, sabem falar sobre várias coisas, mas e a parte prática? Teoria é muito fácil, mas nós colocarmos o nosso coração em ação através das nossas atitudes, entrarmos em comunhão de sentimentos. E é aí que falha tanto o sacerdote como o levita, porque eles ficam na teorização. Eles se preocuparam muito com os rituais, com a parte da religiosidade no que diz respeito à pureza, a não se contaminar, mas esqueceram de olhar o necessitado. E quantas vezes nós não somos assim também? Passamos pelo outro em necessidade e não enxergamos. Quantas vezes somos indiferentes aos problemas? Quantas vezes fazemos belos discursos para que o outro cumpra, mas não fazemos a nossa parte? Então, dentro dos personagens da parábola e das situações parabólicas propostas por Jesus, a gente pode se enxergar em todos eles, é isso? Somos o peregrino, eventualmente assaltados, eventualmente assaltantes e eventualmente sacerdotes e levitas que nos desviamos da prática ou da vivência daquilo que a gente sabe. Meus queridos, até aqui foi aquilo que a gente já havia discutido em agosto. Agora nós começamos propriamente o programa dessa noite, né? Porque Jesus faz inserir em cena um quarto personagem, um certo samaritano. E aqui eu vou ler o versículo para vocês e vou propor que a gente comece a debatê-lo. E nós estamos aqui no versículo 33, Lucas 10, 33. Certo samaritano em viagem veio até ele e, ao vê-lo, compadeceu-se. Aqui, meninas, nós temos aqui a figura do samaritano, um novo personagem, e temos a questão do compadecimento. Eu acho que seria importante situar o samaritano num contexto histórico. Quem era, o que era um samaritano, quais as relações que eles tinham com os judeus naquela época, por que esse personagem é importante, porque ele é trazido para o centro dessa parábola. Vai levar o título de parábola do samaritano. Fiquem à vontade, a Lígia, a nossa convidada, tem sempre a primazia. Imagina. Bom, a gente só recapitulando, então, porque a gente falou um pouquinho também dessa questão das tribos dissidentes de Israel. Então, a gente teve a tribo de Judá, eram 12 tribos, e a tribo da Samaria. Judeus e samaritanos tinham uma rivalidade histórica. Então, eles não se bicavam, né? Não se entendiam entre si e não se tinham como próximos. Por isso, que pergunta-se a Jesus, quem é meu próximo? Porque para o sacerdote judeu, o próximo era quem era judeu, o samaritano não era próximo. Então, podia morrer, podia acontecer qualquer coisa, porque ele não estava na mesma tribo. Não participava dos mesmos ideais, dos mesmos valores, dos mesmos pensamentos. O que é interessante nessa parábola é que o homem que estava caído não tinha identidade.
Então ninguém sabia quem ele era. Ele era um judeu? Era um samaritano? Quem ele era? Ninguém sabe. Era um homem que estava caído. Então é importante entender isso. E o sacerdote, que leva a insígnia de religioso, que faz rituais de purificação para fazer as cerimônias. O levita, que é auxiliar do sacerdote, também tem todo um preparo. Ambos, né, que estão ligados à religiosidade, ao serviço de Deus. Qual era a lei de Moisés? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, resumindo, né, a Torá. O que eles fizeram? Eles passaram a largo, tanto o sacerdote quanto o levita. Mas o samaritano teve compaixão e aproximou-se. Depois a gente avança, né? Isso é importante, porque eu acho que faz um contraponto com aquilo que a Denise começou a falar, entre o saber e o fazer. Me parece, eu não sei se vocês pensam assim, se entre o saber e o fazer está o sentir. Às vezes a gente não faz uma conexão direta entre a teoria e a prática, não é isso? Será que esse ter compaixão é importante dentro dessa configuração da história? A compaixão está ligada ao sentimento. Não adianta eu ter atitude se eu não me envolvo na parte sentimental. Então, essa compaixão, ele se identificou com aquele sofrimento, ele se comoveu profundamente. E mais do que isso, ele ele foi até aquele homem que estava caído. Então, são várias atitudes que o samaritano teve para auxiliar aquele homem, não indagando nada. Interessante, Michele, assim, porque o samaritano, ele também seguia a Torá. O samaritano também adorava, também tinha a lei, o Pentateuco judaico, por referência teórica de vida, né? Mas, diferentemente do judeu, ele teve uma atitude de prática, né? Que me parece que foi brotada ou movida por um sentimento. O que vem? Como é que a gente linka isso? É saber, é fazer, basta sentir? Então, o que acontece? O sacerdote e o levita tinham esse conhecimento, só que se nós imaginássemos ali, né? Porque vem para Jericó. Então, vamos imaginar simbolicamente que eles estão numa descida, numa desconexão com o amor divino. E aí, a primeira tendência, uma das primeiras tendências de quem vai se desconectando com o amor divino, o que é? A indiferença para com o sofrimento alheio. O samaritano, nós não sabemos se ele subia ou se ele descia, mas o samaritano tinha o mesmo conhecimento que o levita e o sacerdote, só que ele estava, qual que era a diferença? Ele estava aí, pela atitude, ele estava em conexão com o amor divino. E quando nós estamos conectados com o amor divino, nós enxergamos o próximo, as pessoas, como irmão. Então, o sentimento, a compaixão foi o quê? O ponto principal, o fato primordial que movimentou todos os passos seguintes, né? Então, ele foi tocado de compaixão. Aquilo bateu fundo. Então, o que nós pensamos? Primeiro, nós precisamos saber. Sim, saber as leis divinas, saber quem somos nós, quem é o nosso próximo. Só que nós não podemos ficar só no saber. O segundo passo é o sentir, né? E aí o samaritano, ele tinha o primeiro passo, que ele sabia as leis divinas, ele conhecia a Torá, e ele sentiu, compadecendo-se. E o resto é cenas do próximo capítulo. Então, e aí vem... falava isso, não?
O que eu gostaria de ressaltar num símbolo aqui, a representação e o significado de Jerusalém e o significado de Jericó historicamente e simbolicamente. Jerusalém representa o reino dos céus, vamos dizer assim, né? A busca da espiritualidade, a conexão com o divino. Que era onde eram realizados, né, as festas, os cultos, a divindade. E Jericó? O que significava essa cidade? Ficava mais abaixo, né? Era uma cidade, como a gente pode chamar cidades contemporâneas de hoje, que vivia para a realidade material, a satisfação dos desejos, né? De forma geral, a satisfação dos desejos de tudo que diz as necessidades da matéria. E Jerusalém, as necessidades do espírito. A gente observa que o sacerdote e o levita desciam por aquela estrada. Então, é o que a Michele colocou com bastante significado. Se a gente trazer para uma questão simbólica, desceu o padrão vibratório. Então, não adianta a gente ter tanto conhecimento, conhecer o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, se a nossa conexão espiritual não estiver harmonizada em prece, no trabalho no bem, numa leitura edificante. Veja, o samaritano viajava por aquele lugar. Não fala se subia, não fala se descia. Mas Jesus fez questão, e não por acaso, de dizer que o sacerdote e o levita descia. Então, isso quer dizer para a gente, onde eu estou nesse momento? Quem eu sou aqui enquanto personagem, né? Que faixa estou vibrando, né? Estou em viagem, estou descendo ou estou subindo, né? Porque a estrada tem 2 rumos. Pode-se descer e pode subir para Jerusalém. E aí vem o samaritano, e como a Denise chamou a atenção, se aproximou dele, né? Tá aqui no texto. Desceu, se aproximando-se, aí vem o versículo 34. E aproximando-se, aí vem a atuação do samaritano. Atou os ferimentos dele, derramando óleo de oliva e vinho. Após colocá-lo sobre seu próprio animal de carga, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E aí segue Jesus. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, que o que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei. Ou seja, dos 3 personagens, o único que tem uma atuação é o samaritano, né? Que é aquele que é visto de forma inesperado, pejorativa, né, pelos judeus. Isso. É engraçado essa proporção, meninas, 2 para 1. Vocês acham que é isso mesmo? Representativa da humanidade? Para cada 2 doutores da lei, sacerdotes que passam ao largo, um para e um ajuda. Será que há uma conexão? E que ação foi essa do samaritano, né? O que ele faz? E parece que não é pouca coisa o que ele fez. O que vocês acham? Ele tem três ações aí, né? Do cuidar dos ferimentos, colocar no lombo do animal e levar à hospedaria. E é ligado um pouco à questão do amor, as formas do amor que a gente desenvolvimento, que é colocado na lei, né? O amor de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Então, de uma certa forma, essas 3 atitudes estão ligadas, cada uma delas, a uma dessas formas de amor. Jesus não faz nada à toa, né? Cada coisa tem o seu lugar. E a primeira atitude é aquela de pronto-socorro mesmo. Ele vai cuidar das necessidades mais prementes, que era aquela cuidar das feridas. Mas não ficou só nisso, né? Se fosse hoje, ele tiraria uma selfie com o caído e poria no Facebook, né? Colocaria assim, velhinho perdido na rodoviária. Vocês já viram isso? Será que isso é uma atuação samaritana ou é a caridade da atualidade?
será que envolve algo mais? Envolveu envolvimento? Teve envolvimento pessoal, Lígia, na ação dele? Ou foi uma coisa mais protocolar? Tem uma questão importante aqui. Aproximar-se é estar perto. Estar perto nos constrange a ter contato com o outro. E como nós nos identificamos como humanos, quando eu estou junto com o outro, tem um espelho de mim mesma. Às vezes ter contato com a dor do outro faz acordar as minhas próprias dores. E talvez seja por isso que a gente se esconda no templo do conhecimento e se nega por medo, por tantos motivos, a ter contato com a dor do outro e se aproximar das misérias do outro, com medo de ter contato com as nossas misérias. E é interessante que ele não julgou quem é você, por que você está aí, você bebeu, o que aconteceu? Não. Cuidou. No momento do desamparo, não nos cabe julgar, mas fazer o que está em nossas mãos. E a gente só entende isso quando caído somos nós. E felizes aqueles que um dia caíram, que também sangraram, que também sofreram. Porque infelizmente a gente tende a só aprender assim. E quem já esteve caído no desamparo total, que nunca é total, porque Deus nunca nos desampara, mas naquela experiência de vulnerabilidade e recebe de uma mão anônima o amparo, aquilo nunca mais sai do registro do nosso espírito. Por isso é importante todas as experiências que a gente tem na vida. E talvez isso faça com que a gente desperte para um dia, ao ver um caído, não só um caído físico, mas um caído moral, porque eu acho que isso é o mais difícil. Quando é uma queda material, uma dor, uma ferida, uma doença, está na atmosfera da matéria. O duro é amparar e auxiliar um próximo, alguém que cometeu um crime muito grave. Alguém que está numa queda moral muito densa. A gente primeiramente só julga, com todo o conhecimento que a gente pensa que tem, né? Isso me fez agora pensar nessa questão da queda moral também, né? Né, Michele? Sem dúvida. E a ação dele, né, Mi, ela se prolonga no tempo. Não é só a ação pontual, né? Porque às vezes a gente faz um pouquinho e acha que já fez tudo. Mas ele se preocupa com o futuro do rapaz, não é isso, Mi? Sim. Ele, o samaritano, ele agiu por completo, né? Porque primeiro ele sentiu, ele compadeceu, ele aproximou, ele atou as feridas, e atar as feridas tinha o sentido, o simbolismo de restaurar, de salvar aquela vida, né? Mas por quê? Porque a vida estava num fluxo e ela entrou num contrafluxo, né? Porque aquelas feridas poderiam levá-la à morte. Então ele vai restaurar aquela ferida, atando, derramando o óleo. O óleo, qual que é o simbolismo desse óleo? Ele tinha a função de amenizar a dor, de cicatrizar, mas é o símbolo da fé. E depois o vinho tinha a função da asepsia, mas o vinho significa a espiritualidade, né? A purificação. Aí depois ele pega aquele caído, coloca no lombo do seu animal, quer dizer, amparando, porque uma pessoa que está caída, tanto fisicamente quanto moralmente, ela precisa se apoiar em alguém, ela não tem condição de andar com as próprias pernas. Então ele coloca no lombo do animal. Ele vai a pé e o caído vai no seu animal, quer dizer, ele abdica de si mesmo, abdica até do conforto. Leva à hospedaria. A hospedaria nós também podemos entender como o acolhimento, né? Como se fosse aquele coração materno que acolhe aquela pessoa que está precisando. Então leva à hospedaria, vela a noite toda. Depois ainda ele se preocupa, porque ele tem que sair de viagem, ele se preocupa em deixar o dinheiro, pedir para o dono da hospedaria pagar e que na volta se faltasse alguma coisa. Então ele age por completo. E será
será que aquele samaritano não tinha nenhum compromisso? Será que ele não tinha algo importante a fazer? Mas ele esquece tudo. O que era mais importante naquele momento? Salvar aquela vida. Então, o samaritano é um símbolo a ser seguido por nós, né? Porque Jesus demonstra a caridade, mas de uma forma global. É interessante é um símbolo a ser seguido, porque a gente consegue se identificar perfeitamente com os personagens iniciais da parábola, né? A gente consegue se ver caído, a gente consegue se ver passando de lado, a gente consegue até se ver assaltando, mas a gente tem muita dificuldade de se reconhecer na pessoa do samaritano, meus queridos. E a parábola em si, enquanto história, ela termina aqui. Só que o ensinamento prossegue, porque Jesus retoma o diálogo com aquele escriba que havia lhe perguntado: quem é o meu próximo? E aí, no versículo seguinte, Lucas narrando, no 10:36, Jesus retorna o diálogo e retorna a pergunta para o doutor da lei. E ele fala assim: qual destes três te parece ter se tornado o próximo do que caiu nas mãos de assaltantes? Vocês percebem aqui que há uma inversão na ordem da pergunta? Não é a mesma pergunta que Jesus que é feita para Jesus e que Jesus devolve para o escriba. O que mudou aqui? E nessa pergunta, a visão é do caído, é sob a ótica daquele homem caído. Então, na primeira pergunta, eu escolho o meu próximo. Eu escolho aquele que eu vou beneficiar ou aquele a quem eu vou ser indiferente. Segundo os preceitos deles, né, que escolhiam os judeus e achavam que os outros não eram próximos. Só que jogando para o dia de hoje, a gente ainda faz isso. A gente ainda escolhe quem é o nosso próximo, a quem a gente vai acudir. E quanta indiferença, se a gente for prestar bem atenção na nossa vida, quantas vezes a gente é indiferente ao sofrimento do outro. E na segunda pergunta, é o caído que vai ver no outro o próximo dele. Veja assim, do objeto do amor para o sujeito de amor, não é, Lígia? Assim, você consegue perceber algo nessa linha? Sujeito é uma palavra interessante, né? Sujeito do amor somos todos nós. E quando ele fala que o próximo é o que exerceu de misericórdia com ele, o que nos aproxima uns dos outros, se a gente pegar essa palavra, é a nossa condição humana de finitude, de inacabados. Que todos nós estamos em construção na perspectiva de miséria humana, enquanto aqueles que ainda muito precisam se alimentar espiritualmente. Quando a gente pensa na miséria material, é a carência. Então é essa carência, essa falta de desenvolvimento espiritual que o Espiritismo chama a ignorância. O que é a maldade? É a ignorância, né? Em todos nós. Essa nossa miserabilidade espiritual. Então, agir de misericórdia é se aproximar do outro na perspectiva do outro, sem o julgamento, sem a condenação. Isso significa que o outro pode pensar diferente de mim. E isso não o torna distante de mim. Ele pode ter um time diferente, um partido diferente, uma escolha diferente, uma religião diferente, mas o que nos une? O fato de sermos pessoas, o fato de cada um de nós ter a sua própria história. O que nos une é a nossa própria humanidade. Então, ser próximo significa estar com o outro. E por que Jesus contou tudo isso? Por que existe essa parábola? Porque a gente está falando do reino dos céus. Qual é o maior mandamento? O maior mandamento para quê?
para alcançar o reino dos céus, que não é um lugar, é um estado de espírito, de paz e de comunhão com o amor de Deus. Então, a condição para alcançar esse reino dos céus, que é uma conquista da alma, é a caridade, é a misericórdia. Tudo isso para a gente entender essa lei de amor, que é a lei de Deus. E nos vincula a uma única família, Michele, é isso? Sim, estamos todos unidos, né, pelo amor de Deus, porque todos temos essa centelha divina dentro de nós. E o próximo, ele ali, o fariseu, não, o doutor da lei, ele quis o quê, né? Eleger, ele queria que Jesus dissesse, só que aí Jesus vem com essa lição dizendo que o amor, porque o samaritano é o símbolo do amor e da caridade, o amor não escolhe, o amor flui. Então ainda Jesus, ele não desperdiça nenhuma oportunidade de ensinamento e deixa isso. E a mensagem é: amemos-nos uns aos outros, independentemente de raça, credo, pensamento, religião, etnia. A pergunta então fica assim: de quem que você vai se aproximar hoje? É isso? E o escriba ele responde. Jesus pergunta e ele responde, e ele reconhece. Ele fala assim, como ali já antecipou, ele disse: aquele que praticou a misericórdia. Ele reconhece que quem cumpriu a lei, ou quem foi o próximo, foi aquele que atuou. E aí Jesus encerra a lição falando: vai e faze tu do mesmo modo. E eu quero lhes perguntar, meninas, já caminhando para o nosso encerramento, como é que vocês acham que aquele escriba, que aquele doutor da lei lidou com esse convite? Como é que ele lidou? Será que ele saiu dali se aproximando das pessoas? E será que esse convite repercute e reverbera até nós? Será que ele chega até o tempo presente? Eu acho que para ele foi um choque. Porque uma pessoa tão teórica, de repente se depara com uma solução diferente. Tem que agir. Eu tinha pensado em uma outra coisa, agora fugiu. Tem até os dias de hoje? Não, era uma outra coisa. Não tem problema. Eu passo a bola, depois que eu vou lembrar, eu pego, eu falo. Eu estava falando com a Michele, né? Porque a parábola é o bom samaritano, né? E quando pergunta-se para Jesus se ele é bom, ele fala: por que me chamais de bom? Deus é bom. E a bondade, ela tem essa coisa de constranger a gente, eu não sei vocês. Mas quando a gente está perto de uma pessoa que tem bondade, a gente se constrange, a gente se desarma, a gente, né? Faz repensar tantas coisas, porque a força da bondade é uma potência silenciosa. E eu acho que é nela que está o equilíbrio deste mundo. Onde tudo parece, às vezes, caos e trevas, existe a energia divina fluindo em toda parte. É o amor e a bondade. E são nas pequenas coisas que ninguém vê, nas pequenas atitudes que a gente tem no cotidiano. Quando Jesus fala para ele: vai e faz o mesmo, é o convite todos os dias para nós todos. Primeiro, ter a bondade conosco mesmo, porque ninguém pode dar o que não tem. Então, eu preciso ter carinho, compaixão, por autoconhecimento e bondade com o meu próprio espírito, que é divino. Isso se transborda para o meu próximo. E esse amor, esse auto-amor, a gente conquista buscando a sintonia com o Pai, pela oração, pelo trabalho no bem. Até onde eu sei, né? Então, eu imagino que aquele doutor da lei deve ter ficado muito incomodado, né? Porque ele nem consegue falar samaritano, porque o certo seria ele falar quem que usou, né? Quem foi o próximo? O samaritano. Não.
quem usou de misericórdia para com ele. Então, o que Jesus disse não foi ao encontro do que ele queria ouvir, foi de encontro, quer dizer, foi contra aquilo que ele queria ouvir. E esse convite se estende a nós, sim, a todos os dias, né? Porque nós ainda temos muitas imperfeições. Assim como o Paulo disse há pouco, eu não consigo me enxergar como esse samaritano que teve esse agir por completo. Mas nós podemos agir em partes, porque já é o começo. Então, em algum determinado momento, nós podemos ser o quê? O óleo na vida de alguém, o azeite. Então, a gente pode aliviar as dores daquela pessoa, a gente pode ser o que? Aquele animal que carrega aquele caído. Então, nós podemos amparar aquela pessoa que está caída moralmente ou até fisicamente. Nós podemos ser a hospedaria, quer dizer, acolher, porque muitas vezes as pessoas vêm até nós trazendo sofrimentos tamanhos que nós nem sabemos o que aconselhar. Mas nós podemos acolher os nossos próximos, os nossos irmãos, em um abraço, através de uma lágrima que se transborda, querendo dizer, eu entendo, eu compreendo a tua dor. Então, nós podemos dar o primeiro passo na direção desse samaritano que um dia nós seremos, mas nós precisamos começar passo a passo. Vamos ensaiando, né? Vamos ensaiando. E aí, meninas, já vou te... Você lembrou? Lembrei. Então fala antes que você esqueça. Eu ia falar a questão do equilíbrio. E o samaritano, ele teve misericórdia, mas ele não entrou na faixa vibratória do caído. Então, para que a gente possa ser samaritano na vida das pessoas, nós precisamos aprender a manter nosso equilíbrio. Isso é muito importante. O mundo pode estar desabando lá fora, mas nós não podemos estar desabando aqui dentro. E isso faz parte da conexão com Deus. Meninas, maravilhosas considerações inspiradas de todas. Eu queria terminar só especulando. E uma palavrinha rápida de cada uma de vocês. O cara, para fazer tudo aquilo que ele fez, alguma satisfação íntima, pessoal, ele deve ter tido. Eu quero perguntar, fazer o bem é prazeroso? Vocês que eventualmente são samaritanas, né, e ajudam alguém, vocês, fazer o bem é bom? Dá prazer? Para mim, diz respeito à paz interior. Quando a gente tem esse sentimento de fraternidade, nós vamos adquirindo essa paz que não tem o que pague, não tem preço. E esse equilíbrio. Quando a gente pensa na felicidade plena na Terra, a gente vê pelo Evangelho que ainda ela não é possível, a felicidade plena. Mas Jesus nos dá a oportunidade, em algumas situações, a gente experimentar uma coisa que eu particularmente chamo de calorzinho na alma. Não preciso nem falar o que é, né? Todo mundo entende. É quando Jesus te dá a oportunidade, a vida te dá a oportunidade de ter alguma ação perto de alguém ou para alguém que não precisa de palavras, você sente aquele calorzinho na alma, aquele bem-estar, aquela alegria, aquele contentamento que preenche, que nutre, que sustenta. E isso é uma oportunidade. E quantas oportunidades a gente deixa passar, né? Então, fazer o bem, eu tenho aprendido que faz a gente ficar bem também. Fazer o bem faz bem, eu acredito, em primeiro lugar para nós e depois para o próximo, porque nós acreditamos que estamos ajudando alguém, mas na verdade nós que estamos sendo ajudados. Mas o fazer o bem aí, eu acredito que é a função primordial para nós e para as outras pessoas, é porque o bem faz com que nós nos aproximemos de Deus, aproximemos de Jesus. E quando nós vamos aproximando sinceramente, verdadeiramente de Deus e de Jesus, nós conseguimos sentir
nós deixamos um pouco o saber e o sentir, ele vai tomando mais espaço dentro de nós. E sentir o quê? Nós conseguimos sentir a verdade dos ensinamentos de Jesus, nós conseguimos sentir a grandeza das leis divinas e nós começamos a sentir esse amor universal, começar a pulsar com as batidas do nosso coração. E eu acho que é isso que começa a fazer toda a diferença da nossa vida, quando esse amor começa a habitar aqui dentro. E esse bem é o caminho, esse bem é o meio que faz com que nós consigamos ficar cada vez mais próximos do Pai. Muito bom, pessoal. É isso. Achei extraordinárias e inspiradas os comentários das meninas. Fica a dica, se você está com a alma meio fria, né? Vai e faze o mesmo. É o convite que Jesus fez para o escriba, para os doutores da lei, para os fariseus, para os judeus, para mim e para vocês, na noite de hoje. Muito obrigado e até o próximo Sexta com Kardec. Obrigada.